Olá, meus amores do primeiro ano. Como é que vocês estão? Então, é, na semana passada vocês tiveram um conteúdo de redação postado na escola web, tá? Sobre o módulo 10, que é esse aqui que a gente, né, vai dar uma olhadinha hoje de novo. Tá, e lá eu expliquei tudinho, eu falei tudinho sobre sequência expositiva, o resumo como texto expositivo, tá? Dei todas essas partes aqui, mas bem de maneira breve. Falei sobre resenha, expliquei tudo direitinho. Só que semana passada foi prova, então a gente pode explorar um pouco mais esse conteúdo aqui e também a gente tem tempo para isso, tá? Então por isso eu trouxe aqui de novo esse capítulo, tá? Esse módulo, em que hoje a gente vai se dedicar, nessa semana, a gente vai se dedicar inteiramente a conhecer um resumo. O que é um resumo, tá? Melhor. E vamos fazer um exercício, vamos ler esse texto aqui, ver as partes, né, mais destrinchadas do texto aqui, para a gente entender bem o que é um resumo, tá bom? Então, vocês terão aquele vídeo, né, em que o conteúdo todo foi dado, e aí esse dessa semana agora, a gente vai ver melhor, né, de maneira mais aprofundada, o que é um resumo, tá? De acordo aqui com o material da apostila, tá bom? Então, vamos lá. O resumo, ele está presente aqui, né, dentro dessa separação de conteúdo, na parte de texto expositivo. O texto expositivo é um texto em que vai trazer informações para a gente, tá? É, sejam elas quaisquer, né, informações. Então, assim, o resumo é um texto por si só expositivo, em que vai trazer para a gente informações sobre algo que foi lido. Então, assim, a gente pode fazer um resumo de qualquer texto ou qualquer coisa da vida. A gente pode fazer um resumo de um livro, a gente pode fazer um resumo de um filme, a gente pode fazer um resumo de uma peça teatral, a gente pode fazer resumo de qualquer coisa. Então, assim, dependendo daquele objeto analisado, né, nós podemos fazer um resumo sobre ele, tá? E o resumo nada mais é do que você resumir o que você está lendo, o que você viu e assim por diante, né? É o poder de sintetizar em poucas palavras, né, elementos principais de uma obra, tá? De uma obra, de um texto e assim por diante. E o resumo, ele tem as suas características básicas, né? Essa questão de você colocar só as informações importantes de um texto no seu resumo, saber diferenciar o que são ideias principais de um texto das ideias secundárias, tá? O tipo de fala, né? O tipo de linguagem usada, tudo isso. Então, aqui a gente vai entrar mais um pouco, né? Nós vamos entrar mais um pouco aqui nesse universo do resumo. Então, vamos lá. Como elaborar um resumo? É comum a necessidade de resumir textos dos mais variados tipos. Nesse sentido, os primeiros passos importantes para a elaboração de um resumo são a leitura atenciosa do texto que será resumido e a observação dos pontos centrais e secundários. Aqueles que são centrais não poderão ser descartados e os secundários serão facilmente eliminados. Então, todo texto ou qualquer coisa que você for fazer um resumo deve se ler, né, super atentamente, para que você saiba separar aquilo que é importante e aquilo que não necessariamente é tão importante, tá? Então, vamos ver isso na prática. Lugar de múltiplos saberes. Merendeiras, faxineiros, professores, alunos, gestores. Todos são responsáveis pela construção da vida escolar. O que dá vida às escolas é o trabalho que nelas se desenvolve e as relações que ali acontecem em decorrência disso. Nesse sentido, as salas de aula são lugares privilegiados, mas é preciso pensar na vida que transcorre fora delas e que está estreitamente relacionada ao que ocorre no seu interior. O papel de secretários, porteiros, jardineiros, serventes, faxineiros, merendeiras e da equipe de manutenção articula-se ao dos gestores, professores e alunos,
constituindo parte indispensável e insubstituível do organismo escolar e conferindo àqueles que o executam características de educadores. A especificidade da instituição revela-se nas atividades de todos os que nela trabalham e se relacionam. Pode-se dizer, de certo modo, que o ambiente escolar é constituído de múltiplas educações. Na comunidade que se forma no interior da instituição e nas relações entre os sujeitos que dela participam, se entrecruzam e se influenciam diferentes saberes e vivências. Por isso, é preciso observar se a ética está presente nessa complexa rede de relacionamentos. Muitas vezes, princípios considerados no vínculo entre iguais, aluno-aluno, professor-professor, gestor-gestor, são deixados de lado no contato com os outros membros da comunidade. Do ponto de vista da ética, a relação é sempre entre iguais. São todos seres humanos, pessoas, diferentes em seu jeito de ser, na forma como veem o mundo, nas funções que desempenham. Iguais em seus direitos, na sua dignidade. Iguais na diferença. É isso que reclama o princípio ético da justiça. Gosto de recorrer ao belo poema do dramaturgo alemão Bertold Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê, que denuncia de forma contundente como tantas vezes não se consegue perceber a função dos diversos sujeitos na construção da história das sociedades. No primeiro verso, Brecht questiona quem construiu a Tebas das Sete Portas. E a seguir diz, nos livros está o nome dos reis. Então volta a indagar. Terão os reis carregado as pedras? Provocação importante para pensarmos na construção da vida escolar. Ao perguntarmos, todos os que nesse ambiente desenvolvem parte de sua vida e ali se relacionam... perdão, eu li errado, gente. Ao perguntarmos, quem concebe a educação escolar? Deveríamos responder criticamente, todos os que nesse ambiente desenvolvem parte de sua vida e ali se relacionam, ensinando, aprendendo, criando, partilhando conhecimentos, fazeres, valores e crenças. Todas as pessoas, únicas na sua identidade e iguais na sua humanidade. O contrário da igualdade não é a diferença, é a desigualdade, algo que se cria no momento em que se rompe com os princípios éticos. Há um grande desafio para os gestores na concretização da igualdade nas relações, no respeito à diversidade. Só assim se pode falar na criação de um espaço democrático. É uma provocação conviver com pessoas diferentes de outro partido, de outra igreja, que gostam de um estilo de música diferente do nosso ou torcem para outro time. A democracia não exclui o conflito, ele faz parte dela, mas busca criar condições para uma convivência em que exista o bem comum. A educação acontece em cada canto da escola, em cada momento, cada tarefa cumprida, cada descoberta, cada partilha, cada gesto de construção da vida que todos nós, diferentes e iguais, devemos buscar. Bom, a gente acabou de ler um texto, né, sobre a questão da gestão escolar, tá? Escrito por, cadê aqui? Terezinha Rios, tá? O que acontece? Ela é graduada em filosofia e doutora em educação. O que acontece? Lemos esse texto, tudo bem. E eis que eu falo assim, galera, vamos fazer um resumo sobre ele. Primeiro, para fazer um resumo sobre ele, a gente tem que ler atentamente. Lemos, né? Vimos do que estamos falando, né? Que a educação, o espaço educacional, ele é um lugar de múltiplos saberes, né? E todas as pessoas dentro de uma comunidade escolar, todas elas têm a sua influência ali, né? Então, assim, beleza, lemos, entendemos. Agora a gente tem que fazer um resumo sobre esse texto. Como que seria um resumo sobre esse texto? Basicamente, apresentar as ideias principais, né? Separar as ideias principais das ideias secundárias. Então, como que a gente vê isso, né? Vamos analisar, né, no caso aqui, né, a separação dessas ideias, como que ficaria, né, do que é essencial do que não é. Essa primeira parte em amarelo está dizendo que é a introdução da ideia central, ou seja, a parte que deve ser mantida. Então, tudo isso aqui deve ser mantido no nosso resumo, tá? Em verde, nós temos as informações secundárias, que são exemplos e comentários do próprio autor, né? O que pode ser eliminado? Porque a gente pode eliminar, né, esses exemplos, a gente pode eliminar um pouco dessa opinião, né? Não da opinião em si, mas do comentário sobre, tá? A gente pode eliminar.
E aqui em azul, nós temos a continuidade do que é central, né? Do que está lá em amarelinho. Então, a gente mantém. Tudo isso em verdinho são ideias, informações secundárias, exemplos e tudo mais. Então, isso aqui a gente tira. Mais uma vez, achamos em azul aquilo que é importante e verde, né, o que seria principal, e verde aquilo que é secundário. Então, unindo todas essas informações, né, destacando aquilo que é principal do que é secundário, nós teríamos o seguinte resumo: lugar de múltiplos saberes, assim como temos o nosso título lá no texto, tá? Segundo Terezinha Rios, olha lá, Terezinha Rios foi quem escreveu o texto, então, num resumo, é importante você citar o autor do texto que você, né, leu e que você vai resumir. Então, olha lá, segundo Terezinha Rios, filósofa e doutora em educação, as relações e os trabalhos que acontecem na escola estão diretamente ligados ao que acontece nesse espaço específico de educação, com as pessoas que ali trabalham e se relacionam. Porém, para a doutora, deve-se observar se, nesse contexto, há ética, pois sem ela surgirá a desigualdade. Só haverá espaço democrático em uma instituição escolar se houver respeito à diversidade e, portanto, senso ético, pois o conflito vai existir, mas a democracia buscará a boa convivência em prol da comunidade. Em todos os lugares da escola deve haver o diálogo e a partilha, para que todos juntos possam definir a convivência entre os diferentes e iguais como a chave para a construção de vida e múltiplos saberes. Tudo isso aqui está escrito aqui, né, em azul. Se vocês depois lerem com calma, todas as partes que estão destacadas em azul foram colocadas aqui, né, unidas a essa parte principal aqui, que é a introdução, né, sobre o que ela começou a falar. Então, isso é um exemplo de resumo. É um texto pequeno em que traz para a gente, né, as principais informações de um outro texto lido. Tá? E aqui, se a gente perceber, ó, segundo Teresa Rios, né, isso aqui, basicamente o resumo é uma forma de paráfrase. É você dizer o que acontece, dizer algo que já foi dito antes, só que de uma maneira diferente, tá? Isso aqui tem a ver com paráfrase também. Algo que vocês podem ver lá na outra aula, e aqui nessa apostila também ensina como, né, vocês podem fazer uma bela paráfrase, tá bom? Ó, isso aqui. Mas essa coisa de você, segundo fulano de tal, isso já é uma paráfrase em si. É você citar a fala de uma pessoa, né? Algo que uma pessoa escreveu, algo que uma pessoa disse, só que é a sua maneira. Isso é parafrasear alguém, tá bom? Então, nós vimos aqui, né, como que é um resumo. Tudo bem? Aqui, logo depois, tem essa análise de proposta de vestibular também para um resumo, que eu acho interessante a gente ler e olhar, né, o que seria. Eu vou ler o texto e vou ler o que seria considerado bom para vermos de novo, né, algumas informações aqui. Olha lá. Proposta. Elabora um resumo de até 10 linhas do texto a seguir. É tudo mentira, né? 10 linhas que tem que ter. Há 3 anos, quando decidiu escrever um livro questionando os dados que sustentam as causas ecológicas, o estatístico dinamarquês, não sei quem, mal poderia imaginar a fúria que seu trabalho iria despertar entre os ambientalistas. Best-seller na Europa e nos Estados Unidos, seu livro O Ambientalista Cético, inédito no Brasil, defende que, tanto do ponto de vista ambiental quanto do social, o planeta nunca esteve tão bem e que a tendência é só melhorar. Computando análises estatísticas de governo, da ONU e de outros institutos de pesquisa, Lomborg afirma que a humanidade não precisa se alarmar com o efeito estufa, os buracos na camada de ozônio, a chuva ácida ou o desmatamento da Amazônia, para citar apenas algumas das causas dos ecologistas. Ele acredita que os governos e a iniciativa privada já estão agindo para corrigir os estragos cometidos contra a natureza e acusa de apocalípticos e inconsistentes os que discordam da sua análise. Eis algumas declarações polêmicas de Lomborg. No caso de países emergentes, garantir as necessidades básicas da população, produzir bastante comida, pode ser mais importante do que o meio ambiente. É verdade que o número de famintos vem caindo no mundo, mas ainda precisa cair mais. De acordo com a ONU, em 2010, ainda haverá 680 milhões de famintos no planeta. E além de tirar as pessoas da pobreza, é preciso garantir saúde e educação.
Apenas quando você não tem que se preocupar em conseguir sua própria refeição é que você pode começar a se preocupar com o ambiente. Se quisermos que uma floresta permaneça intocada, essa será uma grande vantagem para muitos animais, mas uma oportunidade perdida para plantar comida. O que deve nortear as decisões que afetam o meio ambiente são os direitos dos seres humanos e não dos animais. As pessoas debatem e participam dos processos decisórios, enquanto pinguins e pinheiros não. Logo, o nível de proteção que essas espécies receberão vai depender das pessoas que falam em nome delas. E como algumas pessoas vão valorizar mais algumas plantas e animais, esses não podem receber direitos especiais em detrimento do direito de outros seres humanos. Isso pode parecer egoísta da parte do homem, mas é importante notar que essa visão antropocêntrica não consiste automaticamente em negligenciar ou eliminar outras formas de vida. Os homens são tão dependentes de outros seres vivos que muitas espécies terão seu bem-estar garantido. Se eu pudesse escolher o melhor ambiente para viver, teria nascido agora mesmo ou um pouco mais no futuro. As pessoas se imaginam vivendo num ambiente intocável, na pré-história, mas esquecem que a média de vida por lá era de apenas 20 anos. A luta por comida era dura e muitas vezes a natureza era nossa inimiga. Somente hoje, quando contamos com a tecnologia para viver em média 67 anos, podemos nos preocupar com a preservação. Ao mesmo tempo, somos 6,2 bilhões de pessoas no planeta marchando para 9 bilhões em 2050, o que certamente causará problemas. Contudo, acredito que a vida poderá ser melhor. Bom, é um texto bem legal, né, que fala dessa coisa de você protege a natureza, mas ao mesmo tempo você, né, tem que usar dela, usufruir dela, e aí você não protege, e aí fica nessa, né, de que colocam interesses humanos acima da natureza, ou querem proteger a natureza, mas ao mesmo tempo tem pessoas que morrem de fome, então tudo isso é bem interessante. Então, o que seria um resumo de 10 linhas desse texto todo? A gente pode ver aqui, ó. Conforme o texto retirado da Super Interessante, o livro publicado por Lomborg vem despertando críticas pesadas dos ambientalistas. Em sua obra, Lomborg afirma que não há necessidade de preocupação com os desastres ambientais que vêm ocorrendo, pois, segundo ele, o ambiente global está bem e só tende a melhorar. Em suas declarações, ele defende que não é racional nos preocuparmos com animais e florestas enquanto há bilhões de pessoas passando fome. Lomborg também admite que enxerga problemas em função do crescimento acelerado da população, mas que, mesmo assim, se dependesse dele, escolheria nascer agora ou mais adiante, quando, segundo o autor, a vida será ainda melhor. Porque ele fala disso, né, da vida ser melhor mesmo com muita gente, porque tudo é mais fácil agora. Na época em que a natureza era soberana, né, na época que os animais tinham livre podiam caminhar por aí e tudo mais, na época da pré-história, como ele diz ali, tudo era mais difícil, né? Arrumar comida era mais difícil. Só sobrevivia quem era forte, quem tinha as melhores estratégias, né? Quem era um animal de caça e tudo isso. Então, assim, ele considera essas informações muito importantes. Então, isso aqui seria um texto considerado bom, tá? Para um resumo de 10 linhas aqui dessa proposta. Bom, entendidos. E esses aqui, o que seria regular e o que seria nulo, tá? Seria interessante vocês darem uma olhadinha aqui. Bom, nessa pegada de resumo, né, de o que é um resumo, como fazer um resumo, eu tenho um exercício aqui para gente. Sinopse do filme Capitão América, Guerra Civil. Capitão América, Guerra Civil, encontra... vamos de novo, perdão. Capitão América, Guerra Civil, encontra Steve Rogers, Chris Evans, liderando o recém-formado time de Vingadores em seus esforços continuados para proteger a humanidade. Mas depois que um novo incidente envolvendo os Vingadores resulta num dano colateral, a pressão política se levanta para instaurar um sistema de contagem liderado por um órgão governamental para supervisionar e dirigir a equipe. O novo status quo divide os Vingadores, resultando em dois campos: um liderado por Steve Rogers e seu desejo de que os Vingadores permaneçam livres para defender a humanidade sem a interferência do governo, o outro seguindo a surpreendente decisão de Tony Stark em apoio à supervisão e contagem do governo. Capitão América 3 tem direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, produção de Kevin, sei lá o quê, e grande elenco formado por Scarlett Johansson, Viúva Negra, Sebastian Stan, Soldado Invernal, Anthony Mackie, Falcão, Emily Van Camp, Agente 13, Don Cheadle, Máquina de Combate, Jeremy Renner, Gavião Arqueiro,
Chadwick Boseman, Pantera Negra, não sei falar o nome dele. Paul Bettany, o Visão. Elizabeth Olsen, Feiticeira Escarlate. Paul Rudd, Homem-Formiga. Frank Grillo, Ossos Cruzados. William Hurt, General Thunderbolt, perdão. E Daniel alguma coisa, Barão Zemo. Ai, gente, tá me dando vontade de espirrar. Não acredito. Vamos. Bom, nós, né, meio que entendemos aqui o que seria o filme do Capitão América, né? Então, isso aqui é uma sinopse, né? Trouxe pra gente uma sinopse. Agora vamos olhar aqui. Tendo como base a sinopse acima, é correto afirmar que este gênero textual apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com... Taram, taram, taram. A resposta seria letra B de bola. Por quê? A sinopse, ela é um gênero textual que apresenta muita semelhança temática, ou seja, de um tema, né, e estrutural com o gênero resumo, porque se caracteriza como um texto escrito de forma breve e clara, destacando-se o que é essencial e mais importante para o leitor sobre a obra resumida. Então, basicamente, a sinopse é um tipo de resumo, né? Porque é um texto breve, que contém informações principais, e expositivo totalmente, porque nos traz informações, né? E de maneira simples e clara para nos informar mesmo, tá? Então, a sinopse nada mais é do que um texto em que há semelhanças grandiosas com o gênero textual resumo. Então, por isso, a resposta desta questão é a letra B. Tudo bem? Bom, a gente vai ficar por aqui hoje. Beijos para vocês e até a próxima aula.